do Ministério Público. Capítulo 4. Artigo 67. O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução. Artigo 68. Incumbe ainda ao Ministério Público: inciso 1. Fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e de internamento. Inciso 2. Requerer, a linha A, todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo. A linha B, a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução. A linha C, a aplicação de medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança. A linha D, a revogação da medida de segurança. A linha E, a conversão de penas, a progressão ou regressão nos regimes e a revogação da suspensão condicional da pena e do livramento condicional. A linha F, a internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. Inciso 3. Interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária durante a execução. Parágrafo único. O órgão do Ministério Público visitará mensalmente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Capítulo 5. Do Conselho Penitenciário. Artigo 69. O Conselho Penitenciário é órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena. Parágrafo 1º. O Conselho será integrado por membros nomeados pelo Governador do Estado, do Distrito Federal e dos territórios, dentre professores e profissionais da área do direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade. A legislação federal e estadual regulará o seu funcionamento. Parágrafo 2º. O mandato dos membros do Conselho Penitenciário terá duração de 4 anos. Artigo 70. Incumbe ao Conselho Penitenciário: inciso 1. Emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, excetuada a hipótese de pedido de indulto com base no estado de saúde do preso. Inciso 2. Inspecionar os estabelecimentos e serviços penais. Inciso 3. Apresentar, no primeiro trimestre de cada ano, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária relatório dos trabalhos efetuados no exercício anterior. Inciso 4. Supervisionar os patronatos, bem como a assistência aos egressos. Capítulo 6. Dos Departamentos Penitenciários. Seção 1. Do Departamento Penitenciário Nacional. Artigo 71. O Departamento Penitenciário Nacional, subordinado ao Ministério da Justiça, é órgão executivo da Política Penitenciária Nacional e de apoio administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Artigo 72. São atribuições do Departamento Penitenciário Nacional: inciso 1. Acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o território nacional. Inciso 2. Inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais. Inciso 3. Assistir tecnicamente as unidades federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidos nesta lei. Inciso 4. Colaborar com as unidades federativas mediante convênios na implantação de estabelecimentos e serviços penais. Inciso 5. Colaborar com as unidades federativas para a realização de cursos de formação de pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante, do condenado e do internado. Inciso 6. Estabelecer, mediante convênios com as unidades federativas, o cadastro nacional das vagas existentes em estabelecimentos locais, destinados ao cumprimento de penas privativas de liberdade, aplicadas pela Justiça de outra unidade federativa, em especial para presos sujeitos a regime disciplinar. Inciso 7. Acompanhar a execução da pena,
das mulheres beneficiadas pela progressão especial de que trata o parágrafo 3º do artigo 112 desta lei, monitorando sua integração social e a ocorrência de reincidência específica, ou não, mediante a realização de avaliações periódicas e de estatísticas criminais. Parágrafo 1º. Incumbem também ao Departamento a coordenação e supervisão dos estabelecimentos penais e de internamento federais. Parágrafo 2º. Os resultados obtidos por meio de monitoramento e das avaliações periódicas previstas no inciso 7 do caput deste artigo serão utilizados para, em função da efetividade da progressão especial para a ressocialização das mulheres de que trata o parágrafo 3º do artigo 112 desta lei, avaliar eventualmente desnecessidade do regime fechado de cumprimento de pena para essas mulheres nos casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Seção 2 do Departamento Penitenciário Local. Artigo 73. A legislação local poderá criar departamento penitenciário ou órgão similar com as atribuições que estabelecer. Artigo 74. O Departamento Penitenciário Local ou órgão similar tem por finalidade supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais da unidade da Federação a que pertencer. Parágrafo único. Os órgãos referidos no caput deste artigo realizarão o acompanhamento de que trata o inciso 7 do caput do artigo 72 desta lei e encaminharão ao Departamento Penitenciário Nacional os resultados obtidos. Seção 3. Da direção e do pessoal dos estabelecimentos penais. Artigo 75. O ocupante do cargo de diretor de estabelecimento deverá satisfazer os seguintes requisitos. Inciso 1. Ser portador de diploma de nível superior de Direito ou Psicologia, ou Ciências Sociais, ou Pedagogia, ou Serviços Sociais. Inciso 2. Possuir experiência administrativa na área. Inciso 3. Ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para desempenho da função. Parágrafo único. O diretor deverá residir no estabelecimento ou nas proximidades e dedicará tempo integral à sua função. Artigo 76. O quadro do pessoal penitenciário será organizado em diferentes categorias funcionais, segundo as necessidades do serviço, com especificação de atribuições relativas às funções de direção, chefia, assessoramento do estabelecimento e às demais funções. Artigo 77. A escolha do pessoal administrativo especializado de instrução técnica e de vigilância atenderá à vocação, preparação profissional e antecedentes pessoais do candidato. Parágrafo 1º. O ingresso do pessoal penitenciário, bem como a progressão ou a ascensão funcional, dependerão de cursos específicos de formação, procedendo-se à reciclagem periódica dos servidores em exercício. Parágrafo 2º. No estabelecimento para mulheres, somente se permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino, salvo quando se tratar de pessoal técnico especializado. Capítulo 7 do Patronato. Artigo 78. O patronato público ou particular destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos. Artigo 26. Artigo 79. Incumbe também ao patronato, inciso 1, orientar os condenados à pena restritiva de direitos. Inciso 2, fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana. Inciso 3, colaborar na fiscalização do cumprimento das condições da suspensão e do livramento condicional. Capítulo 8 do Conselho da Comunidade. Artigo 80. Haverá em cada comarca um Conselho da Comunidade, composto no mínimo por um representante de associação comercial ou industrial, um advogado indicado pela seção da Ordem dos Advogados do Brasil, um defensor público indicado pelo Defensor Público Geral
e um assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais. Parágrafo único. Na falta de representação prevista neste artigo, ficará a critério do juiz da execução a escolha dos integrantes do Conselho. Artigo 81. Incumbe ao Conselho da Comunidade, inciso 1, visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais existentes na comarca. Inciso 2. Entrevistar presos. Inciso 3. Apresentar relatórios mensais ao juiz da execução e ao Conselho Penitenciário. Inciso 4. Diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ao internado em harmonia com direção do estabelecimento. Capítulo 9 da Defensoria Pública. Artigo 81-A. A Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução para a defesa dos necessitados em todos os graus e instâncias, de forma individual e coletiva. Artigo 81-B. Incumbe ainda à Defensoria Pública, inciso 1, requerer, alínea A, todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo. Alínea B, a aplicação aos casos julgados de lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado. Alínea C, a declaração de extinção da punibilidade. Alínea D, a unificação de penas. Alínea E, a retração e remissão da pena. Alínea F, a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução. Alínea G, a aplicação de medida de segurança e sua revogação, bem como a substituição da pena por medida de segurança. Alínea H, a conversão de penas, a progressão nos regimes, a suspensão condicional da pena, o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto. Alínea I, autorização de saídas temporárias. Alínea J, a internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. Alínea K, o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca. Alínea L, a remoção do condenado na hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 86 desta lei. Inciso 2º, requerer a emissão anual do atestado de pena a cumprir. Inciso 3. Interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária ou administrativa durante a execução. Inciso 4. Representar ao juiz da execução ou autoridade administrativa para a instauração de sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes à execução penal. Inciso 5. Visitar os estabelecimentos penais tomando providências para o adequado funcionamento e requerer, quando for o caso, a apuração da responsabilidade. Inciso 6. Requerer à autoridade competente a interdição no todo ou em parte de estabelecimento penal. Parágrafo único. O órgão da Defensoria Pública visitará periodicamente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio.